revelação educacional. O presente, fruto do passado, é também a semente do futuro. Episódio 2, Educação Verdadeira, o presente. Olá, minha amiga e meu amigo educador, aqui é o Ismael Bravo, muito contente por ter você aqui no Contexto Educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição. Esse é o segundo episódio, A Educação Verdadeira, o presente, da série Revelação Educacional, como sempre pela busca em exortar a educação, com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, com base em nosso contexto. A educação verdadeira é um processo que visa o desenvolvimento integral do indivíduo, considerando suas faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Ela não se limita à preparação para a vida presente, mas também para a vida eterna. A primeira e mais importante tarefa do ser humano é entender o valor da educação. Ela está sendo confundida com a aquisição de escolaridade verbal. Muitos leem livros, mas o simples conhecimento destes não é educação. A educação não está confinada à leitura, escrita e escuta. Diplomas não constituem verdadeiras marcas de aprendizado. Diplomas não tornam uma pessoa educada. O conhecimento do conteúdo de pilhas de livros também não torna uma pessoa educada. A educação real deve promover a preocupação pelo bem-estar dos outros e deve ser julgada somente por isso. A educação verdadeira consiste no cultivo do coração. Não podemos descansar diante de um sistema educacional que está confinado à conquista acadêmica. Ele tem de promover, simultaneamente, virtudes humanas. A educação verdadeira deve tornar uma pessoa compassiva e humana. Ela não deve torná-la egocentrada, de mente estreita. Solidariedade espontânea e respeito por todos os seres devem fluir do coração daquele que é genuinamente educado. O conhecimento acadêmico, por si só, não apresenta grande valor. Pode ajudar pessoas a ganhar a vida. Mas a educação deve ir além do que a preocupação de ganhar a vida. A ideia de que a educação serve para conseguir um emprego é uma visão limitada. Ao invés disso, ela deve preparar a pessoa para a vida, e não, meramente, para a sobrevivência. A educação não é para ganhar, mas para conduzir a uma vida de bem. Toda educação que divulga o conhecimento mundano e o desenvolvimento de atividades intelectuais, mas não promove o caráter, é profundamente sem valor. As autoridades educacionais têm a ilusão de que a educação está progredindo rapidamente. O aumento do número de instituições educacionais ou do número de alunos que ingressam nas escolas e faculdades não são verdadeiros indicadores do crescimento da educação. O real progresso está em melhorar a qualidade e os padrões de ensino. Se o quadro educacional é observado desse ponto de vista, pode-se perceber que há um abismo no modelo de educação, em mais esse aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos os links dos episódios nas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, X. Você também pode ouvir no Spotify ou na sua plataforma mais usual, é só buscar pelo podcast Contexto Educacional. Queria pedir para inscrever-se para receber aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto. Pois assim, ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Episódio 2, Educação Verdadeira, o presente. Princípios. Um número crescente de pessoas estão procurando a educação, não para aprender, mas para conhecer os meios de gratificar seus desejos. As escolas e faculdades estão engajadas em colocar fatos e fantasias na cabeça dos alunos. Não preparam os alunos para encarar a boa ou má sorte na vida, para promover o que há de melhor neles e colocá-los no serviço à comunidade. O número de estudantes passando por essa infrutífera educação está crescendo vertiginosamente. Estamos abrindo escolas fundamentais e faculdades em todo lugar a esmo. Acreditamos que isso é o progresso e ficamos encantados. A oportunidade de se beneficiar com a educação, a qual poucos tiveram no passado, está agora sendo concedida abundantemente a todas as pessoas. Certamente, todo ser humano precisa ser educado, independentemente de raça, religião, casta, cor ou credo.
Na realidade, estamos testemunhando uma doença que resulta em debilidade, mesquinhez, ódio e inveja. As pessoas que são educadas por essas instituições, com o tempo, ocupam posições de autoridade e influência. Como a condição do mundo pode se tornar melhor? O crescimento das instituições educacionais, hoje, é mais um índice de uma doença em desenvolvimento do que de um meio de educar pessoas para resolver seus problemas. Devido à ausência de caráter e moralidade na educação, as pessoas educadas estão se comportando de um modo inconveniente. A educação imprópria produz um grande prejuízo para toda a nação. A educação tecnológica, hoje, está se tornando valiosa, mas até nesse ponto, os valores humanos têm de ser enfatizados. A tecnologia tem de ser dedicada à promoção de ideais elevados. Os instintos animais e o impulso vêm persistindo na natureza humana como vestígios, e a educação genuína irá ajudar o ser humano a controlá-los. Quando o ser humano não é educado para viver a verdadeira vida, a vida divina, ensinar-lhe várias habilidades e truques somente irá torná-lo um perigo para si mesmo e para os outros. Há uma interminável controvérsia sobre a linguagem que deve servir de meio de instrução, mas ninguém parece interessado na linguagem do coração, que usa o vocabulário do amor e o idioma da autoavaliação e do autossacrifício. As pessoas educadas estão se tornando escravas da cultura nociva. Aqueles que pertencem a um país têm de continuar de acordo com as circunstâncias e as fontes especiais de seu próprio país. Os homens educados de hoje acreditam no que leem em romances e jornais, no que veem em filmes ou até em excêntricas palavras de um estranho. O ser humano educado desperdiça sua vida fomentando fé em pequenas coisas mundanas e recusando-se a ampliar a fé na sabedoria adquirida pelo poder divino e pelo conhecimento espiritual. A educação atual não tem nada de sagrado. A educação é uma grande e construtiva força para a humanidade. Porém, reformadores e reconstrutores mexeram tanto com o processo educativo que agora ele acabou se tornando uma caricatura de si mesmo. Hoje, o sistema educacional, embora muito caro e elaborado, está ignorando instruções sobre a moral. A educação deixou de ser criativa. Tornou-se uma força destrutiva. Instituições educacionais, que deveriam ser fortalezas de moralidade, integridade, sacrifício e caráter, deixaram de promover a moralidade. A educação de agora desenvolve o intelecto e as habilidades, mas faz pouco para desenvolver boas qualidades. A educação, hoje, é um processo de abarrotar a mente com o conteúdo de livros, esvaziar esse conteúdo na sala com provas e retornar com a cabeça vazia. O sistema educacional está repleto de problemas. Falhou em promover no jovem algumas qualidades como amor, tolerância e firmeza. Ao contrário, serviu para encorajar a natureza animal dos estudantes. Ela não inculca no estudante um senso de humildade, que é o marco inicial para a educação correta. O atual sistema educacional serve apenas para desenvolver uma inteligência mais ativa, mas não instiga nas pessoas qualidades e virtudes que são úteis na vida. O processo de educação tornou-se muito mecânico, não é vitalizado pela conscientização de ideias ou elevado por propósito maior. Pergunte a qualquer estudante, ele lhe responderá que se dedica à educação com o propósito de ganhar seu sustento. Porém, o que dizer sobre o objetivo da vida humana? Entender tal objetivo e lutar para alcançá-lo é muito mais importante. Cientistas e tecnólogos estão fazendo, hoje, maravilhas nos campos dos sintéticos, dos eletrônicos, da energia atômica e na exploração do espaço sideral. De um lado, temos esse espantoso progresso da ciência. De outro, estamos testemunhando um caos na política e na economia, conflitos nacionais, raciais e religiosos, provincianismo e estudantes inquietos indicando o jogo livre das forças da desavença. Como podemos justificar essa contradição, o avanço científico de um lado e a deterioração no comportamento humano de outro? O motivo é que, ao lado da evolução do conhecimento, a ignorância também está crescendo. Qual é a razão para o declínio do caráter dos seres humanos e o crescimento da violência e do ódio? Em comparação com o passado, há um notável crescimento nas más qualidades, ações malvadas e tratamentos cruéis entre os seres humanos. Se as razões para esse aumento forem examinadas, será verificado que elas decorrem da contínua predominância dos instintos animais no ser humano.
De que outra maneira podemos explicar o fato de que em 5.500 anos de história registrada se chegou a um número de 15.000 guerras? Nem mesmo agora, os homens estão livres do medo da guerra. São essas guerras que, progressivamente, têm desumanizado o ser humano e erodido tudo que diz respeito aos valores humanos. O medo constante de que, a qualquer momento, alguém pode perder sua vida em algum conflito ou outro, tem um efeito opressivo na mente. Isso é responsável, principalmente, pelo fato de o ser humano perder o entusiasmo de viver. Não são somente as guerras externas as responsáveis por isso. O clima geral das condições em que vive o ser humano também contribui para o medo e a incerteza. O ser humano está se tornando cada vez mais egoísta e interesseiro. Como podem tais pessoas egocêntricas receber felicidade da sociedade ou contribuir para a felicidade da mesma? A luta até para comprar ingressos para um filme ou entrar num ônibus. Inteiramente imerso em egoísmo, o ser humano não tem consideração pelo interesse dos outros. Cada passo seu é governado pelo interesse próprio. Em qualquer coisa que se veja, fale ou faça estão dominantes somente os próprios interesses. Esse tipo de egoísmo deve ser totalmente eliminado entre os estudantes. No mundo de hoje, insolúveis e incontáveis problemas têm surgido devido às errôneas políticas de educação. O sistema educacional atual move-se na direção errada. Perguntas surgem no sentido de se saber quem é responsável por isso. Ninguém pode ser responsável individualmente. Os pais em casa, os professores nas instituições educacionais e os líderes da nação, todos juntos, são responsáveis por esse anômalo crescimento da educação. Atualmente, devemos almejar por um sistema educacional que promova o bem-estar da humanidade e coloque a juventude no verdadeiro caminho. O dia em que um ser humano buscar o sistema de educação verdadeiro, haverá paz e prosperidade. Deixaremos a seguir algumas contribuições para esse momento da humanidade no quesito educação. São abordados tanto os aspectos filosóficos como práticos, motivo pelo qual pode servir de guia para aqueles envolvidos na implementação de políticas educacionais. Jornada do conhecimento. A educação deve expandir o coração e o amor das pessoas. A educação não termina com tomar posse do significado das palavras. Educação significa purificar os instrumentos internos da consciência, da mente, do ego, dos sentidos e da razão. Não é a cabeça que deve ser preenchida com a educação. É o coração que tem de ser limpo, expandido e iluminado. A educação deve servir não só para desenvolver a inteligência e as habilidades de alguém, mas para ajudar a ampliar sua perspectiva, tornando-se útil à sociedade e ao mundo em geral. Isto é possível somente quando o cultivo do espírito é promovido em conjunto com a educação nas ciências físicas. A educação moral e espiritual educará o ser humano para conduzir uma vida disciplinada. O conhecimento que obtemos no presente sistema educacional é mais extensivo do que intensivo. Aprendemos muitas coisas, mas nosso conhecimento sobre elas é muito superficial. Saber poucas coisas, intensiva e profundamente, é um indicativo de educação correta. Aprenda poucas matérias, mas bem, ao invés de aprender muitas sem dominar nenhuma. É a profundidade que empresta força ao nosso conhecimento. Porque todo ser humano deveria ingressar nessa jornada do conhecimento, principalmente o que é dito em Oséias 4:6, porque meu povo se perde e é destruído por falta de conhecimento. Então, se um ser humano é de fé, ele tem que abominar a ignorância e amar o conhecimento, porque o conhecimento é a chave da salvação ou da não destruição, e o que deixa triste é que as muitas religiões hoje abominam o conhecimento. Isso parece uma anti-educação, é mazela. É por essa e outras que muitos estão aí alienados. Então, assim, a jornada do conhecimento só começa quando a escola ensina o que? Português, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, inglês. Beleza, a maioria fica por ali, estuda de má vontade, de mau gosto. Também alguns professores às vezes não ajudam. Agora, quando aprende a educar e educar-se a si mesmo e ama o conhecimento, aí vai estudar de verdade a literatura, descobrir os grandes escritores da humanidade, descobrir os luzeiros da humanidade que formam o que Harold Bloom chamava do cânone ocidental. Shakespeare, por exemplo, é o cara que quase fundou a cultura ocidental. Aí tem John Milton, Dostoiévski, o próprio Machado de Assis, que é fenomenal.
vai descobrindo esses caras e tendo todo esse conhecimento. Depois da literatura tem as grandes artes, estudar a música e depois estuda história. E aí o negócio vai ficando mais sublime. Depois tem a filosofia, estuda a ciência também. Fundamento da ciência e descobrindo que os fundamentos das ciências é filosófico e descobre a filosofia no seu mais requintado momento, ela vai tratar sobre as questões mais ancestrais da humanidade. De onde viemos, quem somos, para onde vamos? Então nós retrocedemos, nós estamos indo para trás ou para baixo e não percebemos. Por quê? Porque a gente não percebe, porque está tudo bem com a gente. Mas essa sensação é de ilha, um isolamento é algo como transtorno cognitivo, ou seja, a péssima leitura que a gente faz da realidade nos faz ter essa sensação e a pior delas Deus vai resolver. E isso tem um preço a ser pago. Dentro dessa perspectiva e fundamentados na possibilidade de realizações é que vamos discorrer em alguns caminhos que apontam para a educação presente, como fruto do passado e também semente do futuro. Procurando lançar luzes de possibilidades no entendimento de que as escolas pedagógicas não são estáticas, elas avançam e evoluem à medida que a sociedade se apresenta em diferentes espectros de necessidades educacionais. É assim sendo como Nietzsche no século XIX, quando lançou do livro chamado Crepúsculo dos Ídolos, propõe como filosofar com o martelo. Mas como assim, em que sentido? Por que Nietzsche chamou ali de ídolos as verdades, os conceitos entronizados como certezas que a humanidade foi colecionando? E Nietzsche diz, olha, a gente tem que pegar todos esses ídolos, ou seja, essas verdades, essas certezas, pegar o martelinho da filosofia e quebrar todos esses para olhar cada ídolo desse através da lógica do perspectivismo, que é aquilo que nos convida a usar da sabedoria para olhar a um problema de diversos ângulos, para que não crie uma narrativa falsa. Evolução das escolas pedagógicas. Vamos discorrer sobre um assunto delicado para uns, mas instigante para outros. Ou seja, muitos dos nossos profissionais já estão buscando caminhos em detrimento do que se tem hoje. Vamos tratar das escolas pedagógicas, dentro da revelação educacional. Para isso é fundamental deixar claro que os estudos na formação dos nossos professores não os colocam face a face com a perspectiva de evolução das escolas pedagógicas, somente as classificando de diversas formas, dependendo do viés adotado no PPC, Projeto Pedagógico do curso. Aqui só a título de exemplificar vamos deixar posto a existência de uma perspectiva, sabendo, como já dito, que existem outras. As tidas tendências pedagógicas com duas vertentes, as tendências liberais, com a tradicional, renovada progressivista, renovadora não diretiva, escola nova, e tecnicista, e as tendências progressistas, com a libertadora, libertária e a crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Essa dualidade de tendência provoca uma bipolaridade na formação de formadores ao deixar de focar no ensino-aprendizado, podendo desaguar em questões ideológicas, esquecendo que na educação o propósito é seguir em frente no objetivo a ser buscado. Se para ensinar um aluno ou professor adotar as diversidades de disposições dessas tendências e conseguir, por exemplo, alfabetizá-lo, perfeito. É essa reflexão que a revelação educacional propõe. Qual o objetivo deve ser buscado na época da propositura teórica e no tempo atual? Quando uma escola teórica ou pedagógica foi proposta, a quem ela se destinava? Hoje, no atual contexto, desse aluno da nova era, o que fazer? Por não dar conta da concepção do aluno diferenciado que temos, que pede um ensino que vá de encontro às suas habilidades e, por vezes, não são evidenciadas na formação dos nossos professores. Então, muito cuidado ao tratar, com uma única concepção para um ser humano de múltiplas inteligências. Cuidado ao tratar também o aluno como turma, e sim na individualidade, com plano de estudos e desenvolvimento, específico para cada um. Essa abordagem é premente para entendê-los, visto que o estudo da neurociência já nos mostrou há tempos que cada um de nós processamos o aprendizado de forma diferente. Essa nova codificação genética no sentido da liberdade de espaço para os sentimentos, compreensão das emoções, respeito à natureza individual no sentido original da criança, de encantamento, imaginação e autoestima, é que deve ser valorizado, bem como o desapego ao ego, materialismo e movendo-se ao coração, buscando o desenvolvimento interior para a autoexpressão emocional e espiritual. Seguindo com base nos valores humanos presentes que estão desde o nascimento, a verdade,
a ação correta, a paz, o amor e a não violência, as ações pedagógicas, devem ir de encontro a esse aluno. Essa criança, que está sendo concebida hoje, já é a criança da nova era. Nesse sentido, a busca por escolas pedagógicas que dão esse suporte no ensinar dessas crianças surgiram na virada do século XIX para o século XX em seus meados e início do século XXI. Poucas dessas escolas foram e são estudadas de modo contundente na formação dos professores. Os idealizadores dessas escolas, longe estão de serem enquadrados em alguma tendência ou escolas pedagógica, pois estes são os mestres agentes de mudanças disponibilizados para a sociedade, com o intuito de apontar do como preparar os alunos de hoje e os que estão por vir. Vamos perpassar por uma introdução a esses trabalhos como forma de despertar uma reflexão na prática educativa, deixando claro que o foco é desenvolver o método de ensinar compatível com cada ser humano. Então vamos lá. Método Montessori. A escola Montessori foi idealizada em 1907 por Maria Montessori. Conhecido como método montessoriano, consiste na promoção da autonomia e da liberdade individual, sempre respeitando os limites do desenvolvimento natural das habilidades físicas, sociais e psicológicas da criança. Uma das principais características da educação montessoriana é enxergar a criança como um indivíduo que precisa de estímulos para o seu desenvolvimento global. Dessa forma, o método Montessori acredita que o ato de educar vai além da simples transmissão de conteúdos, sendo um momento para o seu amadurecimento social, cognitivo, emocional, cultural, entre outros. Confira outros princípios montessoriano. Educação e ciência. O processo educativo deve ser baseado no método científico para compreender a criança e o ambiente educacional. Educação cósmica. O termo cosmos significa ordem. Na educação montessoriana, acredita-se que o educador deve organizar o modo de levar o conhecimento à criança, e ambiente preparado. O local destinado à criança deve ser preparado para promover o seu desenvolvimento global. Para isso, é comum que as escolas e lares montessorianos tenham espaços que atendem às necessidades das crianças, com mobília do tamanho de cada faixa etária, o que permite aos pequenos terem livre acesso aos materiais e móveis. A autoeducação é a principal característica da escola montessoriana. Nesse sentido, a criança é vista como personagem importante e com papel ativo no processo de aprendizagem. O aluno vai construindo o seu ritmo de aprendizagem e passa por diferentes estágios, que se tornam mais complexos conforme avança. Entende-se, portanto, que a aquisição dos conhecimentos, a aprendizagem em si, é um processo de dentro para fora, conforme o ritmo e interesse do aluno. Na escola montessoriana, o ambiente possui um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Por isso, a estrutura da escola montessoriana conta com espaços que permitem a livre circulação e movimentação dos estudantes. Além disso, as salas de aula e demais ambientes possuem materiais ao alcance da criança, organizados conforme o grau de dificuldade, como utilizar utensílios do cotidiano da criança para auxiliar em seu aprendizado. As classes são compostas por estudantes de idades diferentes. O professor tem um papel de mediador do aprendizado. Os materiais utilizados são lúdicos, atraentes e de texturas, cores e formatos diferentes. Os alunos têm a liberdade para trabalhar em um assunto ou material de seu interesse pelo tempo que ache necessário, e o currículo adotado pela escola montessoriana é multidisciplinar, trabalhando um assunto por meio de diferentes disciplinas. Pedagogia Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo é desenvolver indivíduos livres, integrados, socialmente competentes e moralmente responsáveis. As escolas e professores possuem grande autonomia para determinar o currículo, metodologia e governança. Criada em 1919 em Stuttgart, na Alemanha, tem como base o conceito de que o desenvolvimento de cada ser humano é único. Assim, o ensino deve levar em conta as diferentes características de cada indivíduo. Um mesmo assunto que se pretende ensinar é abordado várias vezes durante o ciclo escolar, mas nunca da mesma maneira, e sempre respeitando a capacidade de compreensão de cada um. Fundamentalmente, esta pedagogia tem como objetivo
Desenvolver a personalidade de forma equilibrada e integrada, estimulando o florescimento na criança e no jovem, a clareza do raciocínio, equilíbrio emocional e iniciativa de ação. Para atingir a formação do ser humano, ela pretende atuar no desenvolvimento físico e espiritual do aluno, anímico, incentivando o querer, agir, por meio da atividade corpórea das crianças em quase todas as aulas. O sentir é estimulado na constante abordagem artística e nas atividades artesanais específicas para cada idade. O pensar é cultivado paulatinamente, desde a imaginação incentivada por meio de contos, lendas e mitos no início da escolaridade, até o pensar abstrato rigorosamente científico do ensino médio. A pedagogia Waldorf incentiva e encoraja a criatividade, nutre a imaginação e conduz os alunos a um pensamento livre e autônomo. Uma das características marcantes da pedagogia Waldorf é o fato de não se exigir, do aluno, o cultivo precoce do pensamento abstrato. Almeja-se que as aulas sejam um preparo para a vida. Procura-se desenvolver as qualidades necessárias para que os jovens floresçam e saibam lidar com as constantes e velozes mudanças que se apresentam no mundo com criatividade, flexibilidade, responsabilidade e capacidade de questionamento. Os princípios da pedagogia Waldorf incluem: considerar o desenvolvimento de cada criança como único, promover a liberdade de ideias, a igualdade de deveres, o respeito e a fraternidade, desenvolver a personalidade de forma equilibrada e integrada e estimular a clareza do raciocínio, o equilíbrio emocional e a iniciativa de ação. A pedagogia Waldorf se caracteriza por associar habilidades corporais, cognitivas e emocionais, abordar um mesmo assunto várias vezes, mas de formas diferentes, respeitar a capacidade de compreensão de cada aluno e considerar o desenho e a pintura como uma forma de comunicação importante. Entende-se que o jovem, cada vez mais, precisa ser articulado e capaz de se comunicar claramente, tanto se abrindo para o que os outros têm a dizer como encontrando a melhor forma para expressar seus pensamentos ao mundo. Para alguns a pedagogia pode parecer revolucionária até hoje, porém o melhor termo que a define é apenas bom senso. 2 exemplos. A escola evita os eletrônicos para crianças. Os brinquedos, no geral, são artesanais, onde inclusive incentiva-se pais e mães a fazerem brinquedos simples para os filhos. Pedagogia da escuta ou dos sentidos, a redigiu Emília. A pedagogia da escuta é uma abordagem educacional desenvolvida em meados de 1940 pelo pedagogo italiano Loris Malaguzzi. Ela é também conhecida como pedagogia Reggio Emilia. A pedagogia da escuta se baseia na ideia de que as crianças devem ser ouvidas com empatia e atenção plena. O objetivo é criar um ambiente acolhedor para que os alunos se expressem livremente. Alguns princípios da pedagogia da escuta são: reconhecer que a criança é um indivíduo multidimensional, valorizar as experiências, sentimentos e jeito de ver o mundo da criança, construir a aprendizagem em conjunto entre aluno e professor, ouvir a criança como ela gostaria de ser ouvida e promover a vivência coletiva. A pedagogia da escuta pode ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais e cognitivas, melhorar a comunicação, a compreensão mútua e construir relacionamentos mais saudáveis. A pedagogia da escuta posiciona o aluno como protagonista do método educacional e trabalha a compreensão e atenção plena da equipe docente. O objetivo é dar voz às crianças e ajudá-las a se identificarem como sujeitos. Para que isso aconteça de maneira eficaz, o ato da escuta ativa é o fator-chave. Benefícios dessa prática: fazer perguntas para os alunos, buscando entender melhor a sua explicação. Reconhecer o que a conversa está causando em si mesmo. Dedicar tempo ao processo. Ajudar o aluno a entender o que está sentindo. Ajudar o aluno a lidar com situações de maneira construtiva, sempre lembrando que cada indivíduo tem o seu jeito de ser. Ouvir com todo o corpo e não apenas os ouvidos. Para além disso, existem diversos benefícios que a pedagogia da escuta trará para os alunos. Sendo: ensina o aluno a ser competente. Aumenta a capacidade de análise do aluno. Auxilia os alunos na compreensão dos sentimentos. Ensina a ouvir e ser ouvido, e
Ajuda na solução de conflitos. Escola da Ponte. Uma escola onde se estuda sem séries, sem prova, sem aula e focada na autonomia e protagonismo do aluno, onde ele próprio seja aí o mentor. Desenvolvida por José Pacheco nos anos de 1970, a Escola Básica da Ponte situa-se em São Tomé de Negreiros, Concelho de Santo Tirso, Distrito do Porto, no norte de Portugal. Lá, os estudantes de diferentes idades se organizam a partir de interesses comuns para desenvolver projetos de pesquisa. Os grupos se formam e se desfazem de acordo com os temas e a partir das relações afetivas que os estudantes estabelecem entre si. O processo individual de cada estudante passa por 3 núcleos distintos, de iniciação, consolidação e aprofundamento. Na iniciação, ele é tutorado com maior frequência e passa a aprender as regras de convívio coletivo e os compromissos que assume com os demais e com o seu próprio processo de aprendizagem. Na consolidação, a necessidade de acompanhamento diminui, o estudante assume maior trânsito nos espaços e tempos da escola e passa a gerir de forma autônoma o currículo nacional. No núcleo de aprofundamento, as crianças e adolescentes assumem um comportamento bastante autônomo, participam do gerenciamento das suas atividades e de atividades do coletivo e assumem o estudo do currículo nacional. Em vez de um único professor, os estudantes acessam todos os orientadores educativos, que os acompanham tanto nas questões de aprendizagem acadêmicas quanto comportamentais. Em vez de disciplinas, o projeto pedagógico é dividido por 6 dimensões, apoiadas por docentes e pedagogos e psicólogos: linguística, língua portuguesa, inglesa, francesa e alemã, lógico-matemática, matemática, naturalista, estudo do meio, ciências da natureza, ciências naturais, físico-química e geografia, identitária, estudo do meio, história e geografia de Portugal e história, artística, expressão musical, dramática, plástica e motora, educação física, educação visual e tecnológica. EVT, educação musical, educação visual, educação tecnológica e TIC, pessoal e social, formação pessoal, ensino especial e psicologia. Cada estudante escolhe ainda um tutor, qualquer indivíduo da comunidade escolar, funcionários, professores, pais, que será responsável por orientá-lo no percurso pedagógico que ele estabelece para si mesmo. Dessa forma, o aluno e seu tutor avaliam juntos como foi o processo de aprendizagem, se os objetivos foram alcançados, se ficou alguma dúvida e se a criança ou o adolescente está satisfeito com o que alcançou. No lugar de provas, o tutor e estudante estabelecem que mecanismo utilizarão para aferir a satisfação e se o conteúdo foi assimilado, em um processo bastante dialógico e em si educativo. Segundo o projeto educativo, a escola tem como pedagogia o Fazer a Ponte, que visa a formação de pessoas autônomas, responsáveis, solidárias, mais cultas e democraticamente comprometidas na construção de um destino coletivo e de um projeto de sociedade que potencialize a afirmação das mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano. Para tanto, a Escola da Ponte integra e corresponsabiliza todos os envolvidos da comunidade escolar na sua construção. O indivíduo se faz do coletivo e o coletivo se alimenta da singularidade de cada um. Diversidade e currículo. Diverso. O público da escola reúne estudantes de diferentes classes sociais e muitos pais, inclusive, mudarão-se de outras regiões do país só para possibilitar aos filhos a chance de estudar na instituição. Da mesma forma, crianças e adolescentes com deficiências estudam no mesmo processo que os demais, participam dos grupos, vivenciam os processos de planejamento e autoavaliação e discutem as regras da comunidade. Para tanto, a escola se fortalece em sua pedagogia, reconhecendo cada estudante como único e irrepetível, igualmente integrante de uma cultura, origem e estrutura familiar singulares. Assim, a Escola da Ponte entende que o papel do docente, da comunidade escolar e dos estudantes é apoiar que cada indivíduo se descubra e se conheça, a partir da interação com os outros, com os diferentes. E, essa mesma descoberta é o que motiva o próprio desejo de aprendizagem. Portanto, a ideia de currículo se estabelece de forma muito individual para cada estudante, em diálogo com o que ele, em sua unicidade, deseja descobrir sobre o outro e sobre o mundo em sua volta. Assim, a escola assume o currículo em uma dupla proposição: o currículo objetivo, que norteia e metrifica um horizonte de realização, e o currículo subjetivo, que se estrutura no desenvolvimento pessoal, do projeto de vida de cada estudante.
Para a pedagogia do fazer a ponte, só o currículo subjetivo, o conjunto de aquisições de cada aluno, é capaz de validar a pertinência e o sentido do currículo objetivo. E, para viabilizar todos os processos de investigação autônoma, os estudantes têm acesso a diferentes locos de aprendizagem e estudo, como na biblioteca, principal espaço da escola, e nos computadores e internet. Da mesma forma, os estudantes gerem esses espaços de forma autônoma e decidem onde e como devem buscar a informação que precisam. Muitas vezes, quando a informação não está na escola, os estudantes são convidados a sair e investigar, em parceria com seus tutores, outras possibilidades em sua comunidade. Vão às bibliotecas públicas, às casas dos vizinhos, aos parques e praças da cidade, em qualquer lugar em que possam encontrar o aprendizado que desejam. Pedagogia de emergência. Foi criada em 2006, quando Bernhoff, professor Waldorf, alemão especializado em crianças com deficiência, esteve no Líbano em meio à guerra entre Israel e o Hezbollah para acompanhar o repatriamento de 21 jovens libaneses. Intervenções pedagógicas de emergência procuram ajudar crianças afetadas através de medidas de estabilização durante o processo de superação de seus traumas. Por meio da segurança e proteção proporcionadas, a criação de laços emocionais confiáveis, o desenvolvimento da autoestima, autocontrole, realização própria e redução do desgaste emocional, como também a criação de uma atmosfera de grupo positiva, a constituição geral da criança deve ser fortificada e suas forças de autocura ativadas. O objetivo é a integração da experiência traumática na biografia infantil para poder agir contra o possível desenvolvimento de um transtorno de estresse pós-traumático. A pedagogia Waldorf, que se orienta nas leis de desenvolvimento de uma criança com uma dimensão global e com o apoio de formas terapêuticas artísticas, parece ser especialmente designada para servir como base para uma intervenção pedagógica de emergência. Através de fases incluindo aulas, artes, jogos, tempo livre para brincar, fases de expressão criativa e artística, os recursos pessoais da criança, que foram soterrados pelo trauma, devem ser ativados. Uma rotina diária com um ritmo apropriado, horário de almoço e sono regulares, fases ativas e fases de calma, deve proporcionar às crianças e adolescentes uma nova orientação, segurança e apoio emocional para assim criar relacionamentos que deem um sentimento de segurança, confiança, autoconfiança e desenvolver uma nova curiosidade pelo mundo, apoiando o desenvolvimento do senso de responsabilidade de acordo com a idade infantil. Atualmente, a Associação Amigos da Arte de Educar de Rudolf Steiner está formando grupos de intervenção pedagógica de emergência para o trabalho com crianças e adolescentes com traumas psíquicos em regiões de crise. Os recursos humanos necessários serão disponibilizados, bem como a logística e a criação de um centro de intervenção. Para o sucesso de uma intervenção pedagógica de emergência, também é planejado o uso da rede de parcerias já existentes nos países. Além disto, se almeja a integração na administração de crises por parte de organizações a nível nacional e internacional. Educação Satya Sai. Educação em valores humanos. O processo educacional é basicamente um santo esforço. Temos muitas lições para aprender, muitos deveres para cumprir, muitos pontos a notar enquanto tentamos melhorar. Nos tempos antigos, a excelência moral era o objetivo desse esforço. Esse objetivo deve ser mantido ainda hoje. A promoção dos valores humanos deve tornar-se uma parte integrante do processo educacional. O cultivo da virtude é mais importante que a mera aquisição de conhecimento. O processo educacional não estará completo a não ser que, juntamente com a especialização de certas matérias, adquira-se conhecimento geral e desenvolva-se um senso comum. Muitos eruditos famosos, que têm realizações científicas significativas a seu crédito, têm falhado no conhecimento geral e no bom senso necessários no dia a dia. Os estudantes têm de adquirir valores humanos juntamente com a educação? É necessário fomentar valores humanos juntamente com o crescimento da ciência e da tecnologia. Os estudantes devem dar mais importância ao cultivo das virtudes do que à aquisição de meras engenhosidades e habilidades. A educação deve infundir os valores humanos fundamentais. Ela deve promover um comportamento ético. Deve incrementar o autocontrole. Essa é a função essencial da educação. Deve haver um retorno aos valores humanos. A verdade, retidão, paz,
amor e não violência devem constituir o alento vital dos estudantes. Todos esses 5 valores devem ser harmoniosamente cultivados, sendo que a excelência do homem será incompleta na ausência de, até mesmo, um desses valores. A educação adquire verdadeiro significado e importância se for imbuída com os 5 valores humanos mencionados. A vida mais elevada, que torna o ser humano em um candidato ideal para desvelar a divindade que é sua própria realidade, depende do cultivo das 5 virtudes cardeais: verdade, retidão, amor, paz e não violência. Essas virtudes elevam o indivíduo assim como a sociedade da qual ele faz parte. O primeiro requisito é que os seres humanos se apercebam da sua humanidade e tenham respeito pelos valores humanos. Toda violência e discórdia no mundo atual são devidas ao eclipse dos valores humanos. Na busca de satisfazer os desejos, todos os valores são sacrificados. De que valem aquisições se a humanidade está ausente? Os valores humanos estão presentes em todos? O que necessitamos é de pessoas que possam dar estímulo e coragem para que eles brotem para fora. Se o sentimento de que a divindade, que é uma e a mesma, for promovido entre todos, os valores humanos germinarão naturalmente em cada pessoa. É nosso dever propagar tais valores para todo o mundo. Então, mesmo sem falarmos, a espiritualidade crescerá no mundo. Vocês não precisam usar a palavra espiritualidade. Enquanto vocês desenvolvem os valores humanos, a espiritualidade automaticamente se desenvolve. As instituições educacionais devem promover entre os estudantes a visão espiritual, e os valores humanos crescerão neles espontaneamente. Os valores humanos não são coisas a serem plantadas de fora. São inerentes a todo indivíduo. Eles têm de ser manifestados de dentro. A educação serve para promover sabedoria. A sabedoria só pode crescer onde a humildade prevalece. A menos que o conhecimento seja transformado em sabedoria e esta expresse o caráter, a educação será um processo destrutivo. A verdadeira educação em valores humanos significa que os valores humanos sejam praticados no dia a dia. Que são esses valores humanos? Nós apenas soletramos e pronunciamos seus nomes: verdade, retidão, paz, amor e não violência. Não é isso. O valor humano está naturalmente presente junto a seu sangue. Verdade é aquela que tem de ser dita. Retidão é aquela que tem de ser praticada. Paz é aquela que tem de ser experimentada. Amor é a qualidade natural. Educar alguém para desenvolver a qualidade do amor é o mais importante. Fervorosamente, desejo que o nosso sistema de educação venha a ser tão perfeito a ponto de dar bastante lugar ao desenvolvimento dos valores morais e às qualidades do amor, retidão, paz, verdade e não violência. Os valores humanos não podem ser praticados através do estudo de livros e de escutar palestras. Eles devem ser cultivados através do esforço individual. O estudo apropriado à humanidade é ao ser humano. A humanidade reside na unidade de pensamento, palavra e ação. Os valores humanos estão embutidos em cada célula do corpo. Do contrário, você não poderia ser humano. Devemos entender o que é a humanidade e praticá-la. É a verdadeira natureza da pessoa. Sem o valor do amor, não podemos desenvolver outros valores. Devemos propagar esses valores através daqueles indivíduos que realmente os praticam. Se você permitir que tais valores sejam ensinados por aqueles que não os seguem ou que se misturem àqueles que seguem com aqueles que não seguem, os valores não sobreviverão. Os valores humanos são muito importantes. Os valores são os verdadeiramente reais. De fato, os valores estão sempre lá. Você sempre teve o valor verdadeiro. Você não precisa recebê-lo novamente. Nenhuma empresa supre isso. Ele não pode ser dado de presente por um amigo. Nós precisamos praticar, experimentar e propagar os valores humanos. O que se pretende dizer com o desenvolvimento dos valores humanos? O que precisamos fazer é remover a máscara que os encobre. Os valores humanos estão contidos em todos e devem ser preservados. Aqueles que se olvidaram devem ser relembrados. Valores humanos. Combinações diferentes de partículas atômicas produzem diferentes tipos de objetos, como o cobre, ouro ou oxigênio, os quais têm variadas utilidades e valores. Neste mundo, cada objeto tem um valor.
O valor do sal está em ser salgado. O valor do açúcar reside em sua doçura. O valor do fogo está em sua capacidade de queimar. Do mesmo modo, cada objeto tem seu próprio valor. Se assim for, o ser humano não tem valor? Ter uma forma humana, apenas, não torna o ser humano realmente humano. A evolução de animal até o humano durou milênios. O mundo atual é povoado por bilhões de seres humanos, mas quantos deles apresentam genuínas qualidades humanas? O ser humano ainda está atravessando as dores do nascimento da sua real humanidade. Apenas quando as qualidades humanas forem manifestadas é que o ser humano poderá afirmar ser verdadeiramente humano. A primeira coisa que vem à tona no ser humano é o amor. Começa amando sua mãe, pai, irmãos e irmãs, parentes, amigos e ama a natureza. Do mesmo modo, essa vida começa com amor. O mesmo amor é expandido em nossas palavras, ações e pensamentos. O reflexo e a faísca que vieram à tona a partir do amor são chamados de verdade. O mesmo amor, quando se manifesta em ação, é chamado de retidão. Quando o amor se torna objeto de contemplação, a mente atinge a suprema paz. Quando inquirimos de onde esse amor vem e entendemos sua fonte original, então, nós percebemos o grande princípio da não-violência. Portanto, a corrente que flui através da verdade, retidão, paz e não-violência é somente o amor. O amor é a corrente subjacente, assim, não pode ser visualizado. Amor no sentimento é paz, é felicidade não afetada por tristeza e alegria e pelos altos e baixos da vida. Amor na compreensão é não-violência, respeito e reverência por toda a criação. Amor na ação é moralidade e retidão, é oferecer serviço sem ego, sem desejar recompensa, a todos que necessitam. Verdade, paz, retidão e não-violência não existem separadamente. Em essência, dependem do amor. Quando o amor é associado a pensamentos, torna-se verdade. Quando motiva suas atividades, torna-se retidão. Quando seus sentimentos estão saturados com amor, seu coração é preenchido por suprema paz. Quando você permite que o amor guie seu entendimento e raciocínio, então, sua inteligência fica saturada de não-violência. A função dos vários órgãos do corpo é uma lição objetiva de cooperação e ajuda mútua. Esse tipo de assistência mútua e unidade deveria ser experimentado em nossas ações de todo dia. Por exemplo, quando você está andando, seus olhos podem perceber um espinho no caminho. Por um misterioso processo de comunicação vindo dos olhos para os pés, suas pernas automaticamente evitam o espinho. Se o pé fosse pisar sobre o espinho, doeria e poderia começar a sangrar. Imediatamente, pelo mesmo processo misterioso, os olhos experimentarão a dor causada pelo espinho e lágrimas começarão a rolar deles. Isso mostra a notável ligação entre os olhos e os pés. É esse o tipo de amor espontâneo que é a marca da humanidade. É quando você sente o sofrimento do outro como seu próprio sofrimento que o seu valor humano é manifestado. Não é assim tão fácil, mas precisamos praticar. Devemos trabalhar duro. Para aprender a dirigir, temos de trabalhar duro. Da mesma forma, para aprender valores humanos, temos de praticá-los. Sem prática nada teremos. Andar, falar, ler, escrever, comer, tudo vem da prática. Assim, pratique os valores humanos. Eles podem ser listados como 50, 60, 70 e 80 ao todo. Mas podem ser agrupados sob os três seguintes: pensamentos puros, palavras puras e ações puras, pensamentos, palavras e ações coordenados um com o outro. Você deve entrar em campo dizendo: eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. Mas quando você diz que é um ser humano, isso é apenas uma meia-verdade. Eu sou um ser humano, não um animal. Eu sou um ser humano, não um animal. Então a afirmação torna-se verdadeira. Ao declarar que sou um ser humano, nossas ações não podem ser bestiais. Devemos ter estes dois: eu sou um ser humano, eu não sou um animal. Assim você pode alcançar os valores humanos. Escolas Melquisedeques são centros de aprendizado comumente chamados de escolas Melquisedeques. Têm como objetivo aprimorar a educação e a compreensão espiritual e o progresso moral das criaturas, proporcionando-lhes uma formação sólida para seu desenvolvimento e jornada de ascensão.
Nas escolas Melquisedeque, seres de ordens variadas aprendem sobre a natureza do universo, a sabedoria e prática para lidar com desafios e a ética espiritual necessária para interagir harmoniosamente com outras criaturas. Os Melquisedeques como instrutores são pacientes e perspicazes, ajudando cada aluno a compreender seu potencial e sua responsabilidade dentro da criação. Além disso, eles desenvolvem programas específicos de instrução que abordam temas como governança planetária, administração de sistemas e desenvolvimento pessoal, preparando as criaturas para futuras responsabilidades. Influência na educação e evolução espiritual dos habitantes desempenham um papel central dos seres no universo local, incluindo a Terra. Como instrutores e mentores, eles estão entre os mais experientes e versáteis educadores, responsáveis por guiar indivíduos e civilizações inteiras em sua jornada de crescimento moral e espiritual em todo o universo. Formação. Os Melquisedeques criaram escolas e centros de aprendizados onde seres de diversas ordens recebem formação e desenvolvem a mente e expandem a compreensão das verdades cósmicas. São conhecidos por estabelecerem redes de centro de ensino. Esses centros educacionais são especialmente projetados para ajudar os seres ascendentes humanos e outras ordens de vida espiritual a adquirirem conhecimentos essenciais para sua jornada evolutiva. Nas escolas Melquisedeques, os estudantes aprendem sobre uma ampla variedade de temas, desde os fundamentos da ciência e filosofia cósmica até o desenvolvimento ético e espiritual, incluindo o serviço à lealdade e o respeito pela ordem divina. Essas escolas são organizadas em níveis progressivos, permitindo que cada aluno avance de acordo com sua capacidade e compreensão. Uma das grandes qualidades dos Melquisedeques como educadores é sua paciência e capacidade de adaptar o ensino às necessidades de cada indivíduo. Eles incentivam uma abordagem que combina conhecimento teórico com experiência prática, garantindo que os alunos compreendam as verdades cósmicas de maneira aplicável em suas vidas diárias. Além do ensino formal, os Melquisedeques também atuam como conselheiro pessoal, oferecendo orientação direta e ajuda em momentos críticos da evolução espiritual para os seres ascendentes que estão em transição para um entendimento mais profundo da realidade. Essa orientação é fundamental para ajudar a se ajustar aos novos níveis de consciência e responsabilidade. Evolução e intervenção. Eles não apenas ensinam, mas também intervêm diretamente em planetas em momentos de crise ou quando há uma necessidade de orientação, em planetas como a Terra que enfrentaram rebeliões ou desvios espirituais. Os Melquisedeques entram em ação para restaurar a ordem e restabelecer um caminho espiritual claro. Essas intervenções podem incluir desde a instalação de sistemas educacionais até a introdução de novos ensinamentos que ajudem a corrigir erros e estimular o progresso. São designados para estabilizar e guiar as civilizações que perderam o rumo. Eles trabalham para introduzir verdades que possam contrabalançar os desvios éticos e religiosos, colaborando com outras ordens de seres para restaurar uma base sólida de valores. Modelos e mentores são não apenas instrutores, mas também modelos vivos dos ideais que ensinam. Eles representam um exemplo inspirador de justiça, misericórdia e compromisso com a verdade. Os alunos e habitantes que interagem com eles frequentemente observam e aprendem com o seu caráter e comportamento, internalizando esses valores em sua própria jornada. Suas presenças como modelos e mentores faz com que o aprendizado vá além do conhecimento teórico, transformando-se em uma experiência prática e de inspiração direta. Cada Melquisedeque encarna os ideais divinos de bondade e integridade. Ao fazerem isso, inspiram as criaturas a desenvolverem uma conexão mais profunda com o Criador e a viver com os princípios do universo. Influência na cultura. Em planetas como a Terra, onde os Melquisedeques fizeram intervenções significativas, sua influência persiste por gerações. Eles introduzem conceitos espirituais que moldam a cultura e até mesmo os sistemas de ética das civilizações que tocam. Suas lições sobre o Deus único, a fraternidade e a integridade pessoal se enraizam na psique coletiva e frequentemente se transformam em tradições que influenciam o desenvolvimento futuro do planeta. Por exemplo, a intervenção de Makiventa Melquisedeque na Terra trouxe uma compreensão inicial sobre o monoteísmo. Preparando o terreno para as revelações posteriores, ele estabeleceu uma base duradoura para a aceitação de valores universais que até hoje permeiam em diversas tradições e filosofias. Dessa forma, os Melquisedeques contribuem não apenas para o crescimento individual, mas também para o avanço coletivo, promovendo uma evolução em larga escala. Pilares do progresso universal.
Em última análise, os Melquisedeques são pilares fundamentais na estrutura educacional do universo local. Sua influência permeia cada etapa da ascensão, desde as primeiras lições de ética e moralidade, até os níveis mais elevados de compreensão cósmica. Por meio de seu trabalho incansável como instrutores, administradores e exemplos vivos, eles asseguram que o progresso continue de forma ordenada e compassiva. Os Melquisedeques representam a ponte entre o humano e o divino, oferecendo orientação e suporte que torna possível o desenvolvimento das criaturas. Sua presença e ensinamento fornecem um alicerce sobre o qual cada ser pode construir sua jornada de evolução em direção à perfeição. Eles nos lembram que o caminho para o Criador é guiado não apenas por conhecimento, mas por uma compreensão profunda da verdade, do amor e da justiça. Com sua influência duradoura e orientações acessíveis, os Melquisedeques são verdadeiros arquitetos da evolução educacional, oferecendo suporte e direção que ajudam cada ser a descobrir seu próprio potencial divino e a trilhar um caminho em direção a um futuro de luz e entendimento. Caminhos para o ensinar. Seguindo a reflexão do conceito de evolução das escolas pedagógicas dentro da revelação educacional, é de suma importância o docente de posse de todo esse arcabouço pedagógico construir um modelo adequado para o aprendizado de cada aluno. Levando em consideração as constatações da neurociência, em cada um de nós temos uma impressão neural, ou seja, processamos o aprendizado de forma diferente um do outro. Por outro lado, cabe lembrar José Pacheco, o idealizador da Escola da Ponte, que nos alerta para que a Escola da Ponte na sua origem é uma escola, já a Escola da Ponte hoje é outra e mesmo assim tem muita gente indo visitar hoje, pensando naquela escola de sua concepção inicial. Então assim, o que devemos extrair dessa observação? O de tomar o cuidado na hora de fazer a decodificação para trazer a realidade, pois nosso foco é o ser humano e não uma linha pedagógica que dê conta de todos os alunos, como aponta as múltiplas inteligências. A evolução da escola pedagógica se dá na medida que cada professor faz uso do que se tem de melhor para o plano de estudos e desenvolvimento do aluno em uma escola pedagógica, que possa contribuir com outra escola pedagógica no ensinar esse ser humano de nossos tempos atuais e vindouros. A evolução das escolas pedagógicas é possível a partir de um entendimento de que todas fazem parte da ciência do ensinar, dentro das ciências da educação, onde todas contribuem para o educar. Pois, é dentro desse conceito que se afloram a forma do como lidar com as múltiplas inteligências de Harvard e Gardner, para objetivar o ensinar ao ser humano. Então, por que é importante? Por que devemos tratar as crianças pelo conjunto de habilidades que nós todos temos, mas que alguns seres humanos as têm em evidências? Isso é notado quando demonstra e aflora interesse em inteligência linguística, habilidade de encontrar as palavras certas para se expressar. Inteligência musical, discernir sons, tonalidades, timbres e ritmos. Inteligência lógica, matemática, quantificar coisas, criar hipóteses e testá-las. Inteligência visual, espacial, habilidade de pensar em várias dimensões. Inteligência corporal, sinestésica, habilidade de coordenar a mente com o seu corpo. Inteligência interpessoal, é a habilidade de sentir sentimentos e motivações das pessoas. Inteligência intrapessoal, é entendendo você mesmo, o que você sente e o que você quer. Inteligência naturalista, compreender as coisas vivas e defender a natureza. Inteligência espiritual asterisco, é um conjunto de habilidades que permitem lidar com os aspectos imateriais da vida, como valores, consciência social e propósito. Inteligência existencial asterisco, abordar questões profundas como o sentido da vida, por que morremos, e como chegamos aqui. Asterisco, observação importante, é necessário ter precaução ao listar e considerar as inteligências múltiplas, pois o próprio Howard Gardner não assume as inteligências espiritual asterisco e existencial asterisco, visto que não é possível enquadrá-las nos mesmos critérios de pesquisa científica e empírica que ele criou e utilizou em suas pesquisas para criar até a oitava inteligência. Agora, o cuidado ao diagnosticar ou querer implementar sem o devido cuidado básico. Isso é querer cortar caminho. O melhor meio para isso é o aplicar o questionário sociopedagógico para cada aluno dentro da melhor data do calendário escolar. A sugestão se cai no início do processo de matrícula ou rematrícula dos alunos.
O grande erro para facilitar é delegar para outro profissional. Pois deve-se entender que o professor do aluno é o profissional mais adequado na aplicação, até para estabelecer uma relação com a família. Não delegue esse trabalho para outro profissional não docente, a educação agradece. Há que evidenciar que no bojo das múltiplas inteligências vieram outras disposições de trato pedagógico, como a inteligência emocional de Daniel Goleman, que trata do autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamento interpessoais. Sem contar as competências que por vezes são solicitadas nos currículos. Por outro lado, não podemos cortar caminho no processo de ensinar e principalmente entender que ser humano é esse nosso aluno. A ponto de achar que as inteligências emocionais vão dar conta das múltiplas inteligências existentes, não seria ao contrário? Então por que temos que tomar esse cuidado? Nas escolas pedagógicas, pegando como exemplo o conceito de múltiplas inteligências, vamos encontrar na pedagogia de emergência de Bernhoff evolução na aplicação da pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner, para as necessidades de alunos que são oriundas de situações dispares da sociedade e tratar esses seres humanos dentro de sua individualidade. Então o porquê disso tudo? Para se ter o melhor caminho de ofertar o ensinar pelo professor, é partir do entender a que ser humano se destina esse ensino. E não mais do conceito do mesmo para todos. Pois podemos ter dentro de uma sala de aula a evidência de uma determinada inteligência em detrimento das outras. Sim, e com certeza. Trabalhar com os alunos de forma diferente, dentro da inteligência, que melhor assimila o conteúdo que está sendo ofertado. Essa é a diferença que pode e deve existir dentro de uma escola pedagógica, pensando na sua evolução para a realidade posta pela sociedade. O que fica como reflexão sobre as escolas pedagógicas e o exigir das organizações formadoras de formadores, no caso os cursos de pedagogia e licenciaturas, o atender a essa necessidade de focar essas peculiaridades da evolução genética do ser humano-aluno. Por que estamos formando professores para atuarem na educação básica, ou seja, da educação infantil aos anos iniciais do ensino fundamental e das licenciaturas dos anos finais do ensino fundamental, médio e suas modalidades? Sempre procurando responder que aluno é esse? Pela sua individualidade. A partir daí temos todo o aparato metodológico para ir de encontro a essa realidade. Temos que ter vontade de sair da zona de conforto e isso se dá pela disposição pessoal do ser humano professor e pelas ações formativas das organizações educacionais. Hoje já temos professores que fazem isso sim, por entender e aproveitar a oportunidade que se oferece de fazer a diferença. Mas temos que seguir em frente para que esse modo de fazer educação seja cristalizado e ir evoluindo no sentido de buscar um diferencial que dê conta dessa transição para a revelação educacional que está a caminho. Em meio a um processo de transição social e educacional que a humanidade se encontra, temos que tomar o cuidado de não querer aplicar a pedagogia do possível, sem ter claro as fundamentações necessárias das escolas pedagógicas, aqui algumas evidenciadas anteriormente. Essa disposição de conduta pedagógica é própria de momentos que sacode a sociedade, como em uma pandemia, por exemplo, onde o pensar pedagógico do professor é colocado à prova sem que seja ofertado a ele as disposições evolutivas das escolas pedagógicas que ficaram à margem de sua formação e de suas coordenações. Essa forma dispare de conduta pedagógica deva ser repensada, pois torna-se uma ação de efeito básico de um determinado projeto. Mas não deixa de abrir possibilidade, e se basear somente pelo discorrer acima da pedagogia do possível, devendo se arregimentar na busca e aí empregar o que dispõem todas as escolas pedagógicas. É notado que sempre em um período de transição social e educacional surjam desconfortos por tirar os profissionais da educação de suas zonas de conforto. Mas há que lembrar que a educação é vitalícia, estando sempre a aprender e praticar o aprendido. Lembrando que ao final da série vamos disponibilizar o link de acesso em PDF do conteúdo grafado da Revelação Educacional, somente ao amigo que inscrever-se no canal Contexto Educacional. Então, confere aí se inscreveu no canal Contexto Educacional, pois também é um modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Amor fraterno e altruísmo. Que assim seja e assim se faça.